Aqui na TV, o seu Mensagem a Cavalo de hoje vai conversar com você sobre quanto tempo você tem que trabalhar o seu cavalo. E aí eu quis gravar esse vídeo porque tenho recebido muita pergunta sobre o fator tempo, a referência de tempo cronológico, tempo em minutos, em horas. Quanto tempo eu tenho que fazer desse exercício que você está falando aí? Quanto tempo por dia eu tenho que trabalhar meu cavalo? Quanto tempo por dia eu tenho que montar? E assim vai. Pessoal, o cavalo ele não é feito do tempo cronológico nosso em termos de minutos e horas. Um cavalo ele é feito do que ele evolui a cada sessão. Eu falo que tem três coisas importantes: paciência, consistência e persistência, né? Essas três coisas têm a ver com tempo, mas não com o tempo palpável, né? 15 minutos, pam, acabou. Com o tempo da sequência, da consistência, com o tempo de você esperar o cavalo ir fazendo, ir evoluindo e assim vai. Ah, mas eu precisava de uma referência tal. Não tem como a gente te passar uma referência de falar assim, os exercícios laterais 20 minutos por dia. Porque se der 15 minutos e nada tiver saído ainda, por qualquer motivo, daí você vai desobedecer o tempo. Ou se em 10 minutos ele fez perfeitamente tudo, você ainda tem mais 10 para ficar repetindo tudo aquilo, né? Claro que eu estou no sentido figurado, ilustrando aqui. Você vai extrapolar o tempo. Então, muito cuidado com a referência tempo. Prefira a referência entrega, entrega, resposta. Prefira a referência evolução. Prefira a referência planejamento versus o que aconteceu na pista. E saiba que muito do mesmo para cavalo não é legal, como não é legal para nada, para ninguém, nem para nós. Então, se você repete demais dentro da mesma sessão e depois fica 10 dias sem aparecer com aquele exercício, com aquela coisa que você fez, você vai ter problema. Né? Não adianta se descarregar tudo de uma vez só, achando que isso vai ensinar alguma coisa, e não adianta você também fazer 5 minutinhos aqui, depois amanhã não sei o que não faz, e depois não faz. Não adianta isso, adianta você ter consistência. Muita gente me pergunta sobre o trabalho de chão, quanto tempo eu faço de chão? Eu, por exemplo, gosto de, às vezes, aquecer meus cavalos no chão. Um pouquinho de guia, um pouquinho de ladear, um pouquinho de tirar a garupa, um pouquinho de tirar a frente, monto e sigo trabalhando. Quanto tempo isso leva? Não sei. Mas nem eu quero que seja 1 hora e eu também sei que não é 1 minuto, né? Que não são 5, 10 minutinhos, demora um pouquinho mais. Mas o que você planejou? O que você estava afim de acontecer, que acontecesse ali? Né? Se você planejou alguma coisa e a coisa aconteceu, tá valendo. Volta outro dia, volta amanhã e faz de novo. É aos pouquinhos, é no conta-gota. Por isso que demora para fazer cavalo. Por isso que não existe milagre. Por isso que não existe fórmula mágica, nem sequer embocadura mágica, todas essas coisas que a gente vê aí, essas baboseiras. Não existe. Não existe. Existe consistência, disciplina, concentração, percepção. Percebe? Tudo que não é palpável. Né? Então, para isso, você tem que ser uma pessoa que desenvolva, e todos nós temos essa capacidade, mas é um exercício contínuo, o exercício de perceber o seu cavalo como ele está naquele dia. Eu tenho experiências com cavalos aqui que demandam de um aquecimento a passo por muito mais tempo do que outros. Alguns preferem se aquecer aqui dentro da pista, outros aqui na raia. Alguns o meu assistente vai caminhando para mim a passo, alguns ele vai fazendo um chão. Alguns eu gosto de caminhar um pouquinho na raia e pedir um trote de rédea solta e depois venho trabalhando e venho fechando. Alguns eu já gosto de entrar a passo aqui e começar a fazer círculos, já começar um pouquinho mais fechado. Cavalo a cavalo, momento a momento, situação a situação, fase a fase, idade a idade, objetivo a objetivo. E não é uma receita congelada. Nós não podemos achar que o relacionamento das pessoas com os cavalos é baseado em manuais
e que fez aquilo vai dar certo. Porque não é. Porque é inerente a mexer com o cavalo. Não é congelado, não é 15 minutos, não é 10 minutos, não é. É o que aquele cavalo mostra naquela sessão. Por isso você tem que planejar muito bem aonde você quer chegar com o cavalo. Né? Onde você quer chegar naquela sessão, onde você quer chegar naquela semana, aonde você quer chegar naquele mês, qual é o plano dele para o final do ano. Querem ver uma coisa agora? Ó, nós estamos aqui, hoje que nós estamos gravando, é mês de agosto. Nós vamos entrar aí para final de ano, estamos caminhando, né? Começo de segundo semestre, daqui a pouquinho é final de ano, é Natal. Se você vai, eu aqui por exemplo, se eu for receber potros para domar no mês de outubro, o que acontece com esse potro em dezembro? O que acontece com a minha tropa de cavalos prontos em dezembro? Se eu já não tenho mais compromisso de prova, ou vou para as últimas provas ali em novembro, e daí o que acontece? E o potrinho que está domando, que chegou aqui em outubro, o que acontece com ele em dezembro? Esse não para de trabalhar em dezembro. E os cavalão que estão na estrada o ano inteiro? Esses descansam 10, 15 dias em dezembro, a partir do dia 15 de dezembro, para voltar janeiro, já afiadinho para continuar trabalho. Então, a percepção de tempo, de cronologia para cavalo, ela tem que ser de longo prazo, ela tem que ser no macro. Eu tenho que programar a vida do potro que eu comecei a mexer agora, já pensando o que vai ser dele em dezembro, porque em dezembro a gente vai tirar o pé de alguns e de qual nós não vamos tirar o pé, e o que vai acontecer com a minha equipe, se ela vai passar dezembro fora, quem vai tirar férias, quem vai X. Percebe? Agora, não adianta a gente querer a receita pronta de falar assim, o Aloysio falou que se trabalhar 15 minutos por dia de tirada de garupa vai dar certo. E se esse cavalo não tirou a garupa com 10 minutos ainda? E se esse cavalo fez tudo certo com 5 minutos? Para que você vai trabalhar talvez 15 porque o tempo mandou? Então é mais fácil eu falar meia hora, 25, 30, uma hora e falar para você, ó, trabalha uma hora de chão, a hora que 5 vezes der certo, você para. Aí você vai entender? Não adianta a gente pensar por esse viés. Desenvolva a sua percepção, desenvolva a sua concentração, desenvolva o seu conhecimento sobre o que você quer com o cavalo que você está trabalhando naquela sessão, que tempo passa a ser irrelevante ao mesmo tempo que muito importante. Mas irrelevante no sentido de ter a regra do tempo. E importante no sentido de respeitar o tempo de cada cavalo. Pensa nisso daí que seu jeito de mexer com o cavalo vai mudar completamente. Valeu!